Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal Jalevi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pelo CPD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2026, cujo tema é a Santíssima Trindade, o Deus revelado em três pessoas. Estamos na lição 9, que tem por título O Espírito Santo, o Regenerador. E o texto áureo: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. E a verdade prática: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pelo qual o pecador se torna uma nova criatura. E a leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, versículo de 1 a 8. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. O novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Esta lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação. Como agente da regeneração, sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Esse tema é central à teologia cristã. Isso porque toca diretamente na ideia de que a salvação não é apenas uma adesão intelectual, ou uma mudança de comportamento externo, mas uma transformação profunda da natureza humana. Em João 3, capítulo 3, versículo 3 a 5, Jesus afirma que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso mostra que não se trata de uma opção, mas de uma condição essencial. É preciso ter arrependimento e precisa nascer de novo para que possa entender esse mistério da salvação que vem através de Cristo Jesus, no qual nós vamos estar estudando, que fala da regeneração, que é a palavra-chave. Vamos para o primeiro tópico. A regeneração, uma obra trinitária. E o primeiro subtópico, a doutrina bíblica da regeneração. A doutrina bíblica da regeneração. A expressão nascer de novo é a tradução do verbo grego geneter, ser gerado ou nascer, ou do advérbio anote, do alto, de cima, de novo. No diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas espiritual. É uma segunda origem não humana. É um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui a regeneração, do grego palingenesia, significa novo nascimento e está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. A regeneração significa novo nascimento, ou renascimento espiritual. Conforme foi lido no grego, a palavra usada palingenesia
palingenesia, que indica uma renovação criativa operada por Deus. É um ato exclusivo de Deus, realizado pelo Espírito Santo, que vivifica aqueles que estavam espiritualmente mortos em seus pecados. Em João capítulo 3, versículo 3 ao 8, Jesus ensina a Nicodemo que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E em Tito 3,5, Paulo fala do lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. E é também em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos estar mostrando aqui, falando sobre as características da regeneração. Primeiro, uma obra de Deus, que não depende da vontade ou esforço humano, mas da ação divina. E segundo, transformação interior, que não é apenas mudança de comportamento, mas uma nova natureza espiritual. E terceiro, é um milagre espiritual. Assim como Deus criou o universo, ressuscitou mortos, ele traz vida ao coração humano, morto pelo pecado. E o Espírito Santo é o agente da regeneração que aplica a obra de Cristo, iluminando, convencendo e vivificando o pecador. O crente passa a ter uma nova identidade, regenerado, e agora é chamado Filho de Deus, passa a viver em santidade, produzindo frutos espirituais. E além mais, a regeneração é a base da certeza de que o crente pertence ao reino de Deus, trazendo segurança da salvação. A regeneração também é o início da vida cristã. Sem ela não há verdadeira fé, arrependimento ou comunhão com Deus. É um milagre que transforma o coração humano e coloca em uma nova realidade espiritual em Cristo Jesus. Segundo subtópico, a regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Ela é a porta de entrada no reino e a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. No milagre do novo nascimento, há a fé, arrependimento. Tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Em João 3, de 3 ao 7, ali nesse texto, nessa passagem, Jesus não apresenta o novo nascimento como uma opção ou um conselho espiritual, mas como uma condição indispensável para entrar no reino. Jesus dá ensino sobre a regeneração, quando ele diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na natureza espiritual, Jesus explica que não se trata de nascer novamente fisicamente, mas de nascer da água e do Espírito. E o novo nascimento não é fruto do esforço humano, mas da ação soberana do Espírito Santo, que concede vida espiritual. Jesus compara a atuação do Espírito ao vento, invisível, mas real, transformando o pecador. É um mistério da soberania de Deus. Em Efésios 2:1, o ser humano está espiritualmente morto. Sem regeneração, não há capacidade de compreender ou viver as verdades do reino. Não há capacidade de compreender ou viver as verdades que vêm da parte de Deus. Apenas aqueles que recebem nova vida podem participar do reino espiritual dele. A regeneração é uma porta de entrada para o início da caminhada cristã, sem a qual ninguém consegue essa salvação, não consegue se tornar-se novo, não tem a nova modo de viver. Então,
Não, que precisa ter fé. E essa fé é uma fé genuína, tem que ter arrependimento, tem que ter comunhão com Deus. A exigência de Jesus nos lembra que a fé cristã não é apenas moralidade ou religião, mas uma transformação radical. O regenerado manifesta a evidência dessa nova vida, que é o amor, santidade, desejo por Deus e obediência à sua palavra. Essa exigência também nos chama à humildade. Não podemos regenerar por nós mesmos, mas devemos depender totalmente da obra do Espírito Santo. Em resumo, a regeneração é uma porta estreita pela qual todos devem passar. Jesus não apenas recomenda, mas ordena que para ver ou entrar no reino é necessário nascer de novo. O terceiro subtópico, o Pai como autor da salvação. A regeneração ou novo nascimento tem a sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. É Ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina, mediante a fé. Essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e autor da nova vida que recebemos. Glória a Deus! A salvação é apresentada na Bíblia como uma obra trinitária. Dentro desse plano, o Pai reconhecido como o autor da salvação, conforme João 3,16, mostra que a iniciativa da salvação nasce do amor divino. E, como diz no texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Em Efésios 1, 4 e versículo 5, ensina que o Pai nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos adotados como filho. O Pai é quem envia Jesus ao mundo para cumprir a obra redentora. A salvação é parte do desígnio eterno do Pai e age a segunda ou conselho da sua vontade. Em Efésios 1, 11. As funções do Pai na salvação, que é a eleição, o Pai escolhe aqueles que serão salvos em Cristo. E a predestinação, ele estabelece o propósito de adoção e filiação. O Pai o atrai aos pecadores, a Cristo, conforme está em João 6, 44. Aceitação, no caso aqui, ele recebe os que creem em Cristo como filhos amados. Portanto, a salvação não é fruto do acaso, mas de um plano eterno e amoroso do Pai. O crente pode descansar na segurança de que sua vida está na mão de Deus soberano. E reconhecer o Pai como autor da salvação nos leva à gratidão e adoração, pois tudo começa na sua iniciativa. Em resumo, o Pai é o arquiteto da salvação, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o aplicador. Essa visão trinitária mostra que a salvação é uma obra completa de Deus, desde a eternidade até a consumação dos séculos. Vamos para o quarto subtópico, o Espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina. É o Pai que a decreta, o Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição. É o Espírito que a realiza no coração do pecador. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. Essa mudança se torna visível por meio do fruto e do Espírito na vida do regenerado. A regeneração é apresentada na Bíblia como uma obra do Espírito Santo, que atua como o agente da transformação espiritual. E Jesus deixa bem claro em João 3, 5 e ao versículo 8, quando afirma que é necessário nascer
da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E o Espírito Santo abre os olhos do ser humano para a sua condição de pecador. O novo nascimento, no caso, ele concede vida espiritual ao coração morto, tornando o pecador uma nova criatura em Cristo, conforme está em 2 Coríntios 5,17. O Espírito aplica ao crente os méritos da morte e ressurreição de Jesus, tornando real a salvação. Após regenerar, o Espírito passa a habitar no crente, guiando-o e fortalecendo, conforme está em Romanos 8, versículo 9 ao 11. A regeneração se evidencia na vida prática por meio dos frutos do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. O Espírito age conforme a vontade de Deus, assim como o vento sopra onde quer, e conforme tem João 3, 8. Não é algo que o ser humano controla ou explica plenamente, mas é perceptível pelo resultado. Ele não apenas melhora o homem, mas o recria espiritualmente. O regenerado passa a ter uma nova identidade como filho de Deus. Vive em novidade de vida, buscando a santidade, a comunhão com o Pai, e depende continuamente da ação do Espírito Santo para crescer e perseverar na fé. Em resumo, o Espírito Santo é o agente da regeneração e aquele que torna real o milagre do novo nascimento e conduz o crente a uma vida transformada em Cristo Jesus. Chegamos agora ao segundo tópico, a natureza espiritual da regeneração. E o primeiro subtópico é uma transformação interior. Que diz assim: Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico da carne. Esse fato evidencia que a mente religiosa espiritualmente morta é presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Ele estava apegado à ideia do mérito totalmente novo, ou melhor, estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus, mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior, operada pelo Espírito. Não é um mero aperfeiçoamento da conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento, operado de dentro para fora, como obra do Espírito Santo. Podemos dizer, o pecador não apenas melhora sua conduta, mas ele recebe uma nova vida espiritual. E aqui em Romanos 12, 2 fala dessa transformação, fala da necessidade de sermos transformados pela renovação da mente, deixando de nos conformar com o padrão do mundo. Essa transformação não é fruto de uma disciplina humana, mas de ação do Espírito que regenera e santifica. O regenerado passa a desejar agradar a Deus e viver em santidade. O amor, a paz, a paciência e outras virtudes se tornam visíveis. O crente deixa de ser apenas criatura e passa a ser filho de Deus. A transformação interior nos lembra que a fé não é apenas ritual ou aparência, mas é uma vida nova em Cristo. Não basta parecer cristão, é preciso ser regenerado. O regenerado vive em constante dependência do Espírito, permitindo que ele molde o caráter e a atitude. Em resumo, a transformação interior é o milagre que torna o ser humano capaz de viver para Deus. É o sinal de que o Espírito Santo realmente operou o novo nascimento.
Segundo subtópico, uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemo que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento sopra onde quer. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. A Bíblia, ela mostra que o Espírito Santo não apenas auxilia, mas é o agente principal que realiza o novo nascimento de forma livre e soberana, sem depender da vontade humana. Em João 1,13, afirma que os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus compara a ação do Espírito, o Espírito ao vento. Aqui ele não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas seus efeitos são visíveis. O Espírito convence-o do pecado e da vida que estava morto em delitos e pecado. Ele torna eficaz no coração humano a obra realizada por Deus, a obra realizada, no caso, por Cristo ali na cruz, conforme está em Tito 3,5. O ser humano não pode se regenerar por si mesmo, depende totalmente da graça divina. A salvação não se apoia em mérito humano, mas na obra perfeita do Espírito. O Espírito não apenas melhora o homem, mas o recria, dando-lhe nova a natureza. O regenerado, ele passa a viver em novidade de vida. O caráter transformado se manifesta em amor, paz, mansidão e no caso, domínio próprio, conforme está em Gálatas 5, 22 e 23. O Espírito habita no homem, guiando-o e fortalecendo. Em resumo, a regeneração é uma obra soberana do Espírito Santo que age conforme o propósito eterno do Pai e aplica a obra redentora do Filho. É Ele quem realiza o milagre da transformação interior, tornando o pecador uma nova criatura em Cristo. O terceiro subtópico, uma nova vida e uma nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera consciência, aprisiona. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa, mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, uma nova mentalidade, e vos renovei do Espírito do vosso sentido. Efésios 4:23. E essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência em Cristo, marcas da regeneração genuína. Nesse tópico, podemos dizer, quando alguém nasce de novo, não apenas recebe uma nova identidade em Cristo, mas também passa a viver de forma diferente, repetindo essa transformação interior. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Coríntios 5:17. O regenerado é adotado como filho de Deus. Na vida espiritual, antes morto,
em pecados, agora vive espiritualmente para Deus. Efésios 2:5. E na prática da santidade, o regenerado busca viver de acordo com a vontade de Deus. Tem uma nova conduta. 1 Pedro 1, 15 e 16. Produzindo o fruto do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. E o crente agora passa a rejeitar o pecado e desejar agradar o Senhor em todas as áreas da vida. A nova vida não é uma experiência interior, mas se manifesta em atitude concreta. A nova conduta evidencia da regeneração. Não é a perfeição imediata, mas um processo contínuo de santificação. E essa transformação é testemunho vivo da obra de Deus, mostrando ao mundo que Cristo realmente salva e transforma. Em tese, a regeneração não apenas concede nova vida em Cristo, mas também exige uma nova conduta que reflita essa realidade espiritual. O crente é chamado a viver como luz no mundo, mostrando sua prática diária e diferença que o Espírito Santo produz. Chegamos agora no terceiro tópico, sinais do novo nascimento em Cristo. E o primeiro subtópico, a justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado recebendo uma nova posição diante de Deus. Não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus. Isto é absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. A justificação, portanto, não acontece a partir da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus e a adoção como filho amado do Pai. A justificação é um ato jurídico pelo qual Deus declara o pecador justo, não por mérito, mas pela fé em Jesus Cristo. Em Romanos 3, 22 e 24, diz: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, sendo justificado gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E já em Romanos 5:1, diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma transformação interior, como a regeneração, mas uma declaração divina que muda a posição do pecador diante de Deus. E Deus é Deus que justifica. A fé em Cristo é o instrumento pelo qual recebemos a justificação. O sacrifício de Jesus na cruz é fundamental da justificação. O pecador é declarado justo, livre da condenação, reconciliando com Deus. O crente pode ter certeza da sua salvação, pois não depende de obras humanas, mas da graça de Deus. A justificação remove a culpa e estabelece comunhão com o Pai. O justificado vive uma vida de gratidão e sempre buscando ter uma vida de santidade, não para conquistar a salvação, mas como resposta ao amor de Deus. Em resumo, a justificação pela fé ensina que o ser humano é aceito por Deus não por suas obras, mas pela fé em Cristo, sendo essa fé o meio do qual a graça divina se torna eficaz na vida do crente. Vamos para o segundo subtópico, a vida de santificação.
Na obra da redenção, o pecador é imediata, é simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, inicia-se o processo contínuo da santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência, até a sua glorificação final no dia de Cristo. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como um escravo da carne. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos. À medida que o crente avança em maturidade espiritual, ele se torna mais semelhante a Cristo. Essa nova vida recebida da regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e a santidade. A vida de santificação é a continuidade da obra iniciada da regeneração. Se o novo nascimento nos dá uma nova identidade em Cristo, a santificação é o processo pelo qual essa nova vida se desenvolve e se manifesta em conduta prática. E a santificação é ser separado para Deus e viver em conformidade com a sua vontade. Em Hebreus 12:14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O crente já é santificado em Cristo. Então, no momento da conversão, ele passa pelo processo progressivo diariamente do crescimento espiritual e transformação, chegando à plenitude da santificação na eternidade. A santificação é tanto uma obra divina quanto uma responsabilidade humana, no caso aqui. Então Deus nos santifica pelo Espírito e pela palavra, mas somos o chamado a cooperar, vivendo em obediência e a consagração. E é uma jornada contínua que aponta para a glorificação futura. Glória a Deus. Vamos para o terceiro e último subtópico, o fruto do Espírito. Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito. O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não se trata de dons espirituais, mas de virtude que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado, como expressão de sua nova vida. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em sua vida diária. Então, portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Quem nasceu de novo passa a repetir ainda que imperfeitamente o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Paulo apresenta esse tema em Gálatas 22, 5, 22, 23, conforme já foi falado, contrastando as obras da carne com o fruto produzido pelo Espírito na vida do crente. O fruto do Espírito é manifestado, visível da presença e ação do Espírito Santo na vida do cristão. Paulo fala em fruto, quer dizer, singular, mostrando que não são virtudes isoladas, mas um conjunto harmonioso produzido pelo Espírito. Não é o resultado de esforço humano, mas da obra sobrenatural do Espírito em quem foi regenerado. E o amor é a base de todas as demais virtudes, repetindo o próprio amor de Deus, que é alegria, no caso, contentamento espiritual, independente, que independe das circunstâncias, paz, tranquilidade interior, reconciliação com Deus e com o próximo, paciência, capacidade de superar, ou melhor, suportar as provações e lidar com pessoas difíceis, e bondade, generosidade
disposição para fazer o bem. E vem também aqui, podemos dizer, fidelidade, lealdade a Deus, o compromisso com a verdade. Mansidão, humildade, o domínio sobre a própria força, domínio próprio, controle sobre desejos e paixões, vivendo em santidade. O fruto do Espírito é a evidência de uma vida santificada. Ele mostra com as obras da carne, ou melhor dizendo, ele contrasta com as obras da carne, conforme está em Gálatas 5, 19 a 21, mostrando a diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. O crente é chamado a permanecer no Espírito, permitindo que ele molde o seu caráter diariamente. O fruto do Espírito é a marca do verdadeiro cristão. Não é apenas uma lista de virtudes, mas o reflexo da vida de Cristo no coração do crente. É o testemunho vivo de que o Espírito Santo habita e transforma. Chegamos agora na conclusão. Na conclusão dessa lição de hoje, desse tema tão significativo, muito relevante para as nossas vidas, a introdução. A regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para viver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e repita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Então, a caminhada pela regeneração e justificação, santificação e o fruto do Espírito nos mostra que a salvação é uma obra completa e trinitária. O Pai é o autor da salvação, planejando desde a eternidade em seu amor. O Filho é o executor, realizando na obra redentora, na cruz, e garantindo a nossa justificação pela fé. E o Espírito Santo é o aplicador, operando a regeneração, conduzindo a santificação e produzindo o fruto que evidencia a nova vida. A salvação, portanto, não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade vivida. Ela começa com o novo nascimento e se fundamenta na justificação pela fé, e se desenvolve na santificação diária e se manifesta no fruto do Espírito. O crente é chamado a viver em gratidão, reconhecendo que tudo é obra da graça de Deus. Chegamos no final dessa lição. Deus abençoe a todos que nos assistem, aqui posteriormente vai nos assistir, que essa lição que é um estudo muito maravilhoso, no qual devemos sempre buscar, sempre estar preparado para o dia que a igreja que ser arrebatada, venhamos estar preparados e para que não venhamos ser pego de surpresa. Por isso, o estudo sistemático da palavra é essencial. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.